Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7, o título diz assim: Jesus testemunha sobre João. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, para você entender primeiro qual é a maior profecia e o impacto dela na sua vida, precisamos entender quem foi aquele que trouxe esta profecia, que Deus usou. João Batista, nas palavras do Senhor Jesus, foi considerado o maior entre todos os profetas. E quando a gente para pensar e comparar João Batista com os outros profetas, parece não haver sentido. Se a gente citar aqui alguns deles, por exemplo, o profeta Elias, o homem que fez o fogo cair do céu, que foi arrebatado aos céus, não viu nem a morte. Mas Jesus disse que João Batista foi maior do que ele. E se falarmos de Eliseu, que fez o dobro de milagres que Elias, ressuscitou uma criança morta e depois, quando estava morto, tocou o corpo de um outro morto e ressuscitou. Um homem usado por Deus como o profeta Eliseu. Mas Jesus disse que João Batista foi maior do que ele. E se falarmos de Daniel, o profeta que fez a boca dos leões se fecharem, que revelou os sonhos dos reis da Babilônia, um homem que escreveu as profecias do livro de Daniel, que é considerado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Nenhum livro do Antigo Testamento tem mais revelações do Apocalipse do que o livro do profeta Daniel. Mas João Batista foi maior do que ele. E se formos então analisar por essa linha de raciocínio, se formos pensar na história de Isaías, Isaías é considerado o profeta messiânico, porque o livro de Isaías, do profeta Isaías, é o livro mais citado no Novo Testamento. É o livro que mais trazem profecias da vinda de Jesus. Por isso é chamado profeta messiânico. Mas ainda assim, João Batista foi maior do que eles. Mas por quê? Vamos analisar o que a Bíblia fala sobre João Batista. E agora sim eu vou pedir para você voltar atrás, no capítulo 3. Quando fala sobre ele, o que a Bíblia diz? Capítulo 3, versículo 1. No mesmo Evangelho de Mateus. Diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, leia comigo em voz alta: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por causa desta mensagem, e a mensagem dos profetas era chamada profecia, por causa desta profecia, por causa desta mensagem, é que João Batista foi considerado maior entre os demais profetas. Porque enquanto os demais profetas anunciavam a vinda de Jesus e fizeram milagres extraordinários, João Batista, com a mensagem do arrependimento, trouxe a condição para nós chegarmos até Jesus, ou, se você preferir, para Jesus chegar até nós, que é exatamente a mensagem do quê?
do arrependimento. Por isso eu posso afirmar para você que a maior de todas as profecias, a maior de todas as mensagens de Deus para o ser humano é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Parece simples, não é? Mas de todas as promessas, de todas as profecias, esta é aquela que pode impactar a vida de uma pessoa por toda a eternidade. Mais do que transformar a vida dela aqui neste mundo, pode impactar por toda a eternidade. Porque se não houver o arrependimento, ela pode até conquistar o cumprimento de outras promessas, ela pode ver outras profecias se cumprirem na vida dela, mas ainda assim, se não houver o arrependimento, não há salvação, não há vida eterna e, consequentemente, do que valeu todas aquelas conquistas, todas aquelas promessas se cumprirem na vida dela, se a maior e mais importante de todas não se cumpriu, que era a promessa da vida eterna. Então, João Batista, a mensagem de João Batista não era intelectual, não era uma mensagem visionária, não era uma mensagem difícil, mas uma mensagem simples, que levava as pessoas ao batismo nas águas, como você pode ver aí no versículo 5. Então, ia ter com ele Jerusalém, ou seja, os moradores de Jerusalém, toda a Judéia, os moradores da Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele, o quê? Batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas, ao se arrependerem, confessavam os seus pecados e se entregavam no batismo nas águas ao Senhor Jesus, a Deus no caso, né? E hoje nós ao Senhor Jesus. E o que nós temos visto é o diabo trabalhando insistentemente contra esta maior profecia. Há um trabalho do mal, e eu posso dizer, na linguagem que as pessoas usam hoje, um cancelamento nas redes sociais, por meio de influenciadores, de artistas, contra o arrependimento. Você com certeza já deve ter visto alguém dizer assim: eu não me arrependo de nada. Já? Você com certeza já deve ter visto alguma entrevista a algum artista importante, algum ator, alguém que influencia a opinião das pessoas, dizerem, quando questionado: vem cá, qual é o seu maior arrependimento? E eles dizerem o quê? Não me arrependo de nada. De nada? Não. Nem das coisas erradas que eu fiz, porque todas elas tinham um motivo, uma motivação. Todas elas me ensinaram alguma coisa. Ou seja, ideias, pensamentos totalmente contrários à principal mensagem da palavra de Deus. Qual é? Arrependei-vos e é chegado até vós o reino dos céus. E por que que o diabo trabalha dessa forma? Porque enquanto não houver arrependimento, não há perdão e, consequentemente, não há salvação. Se você tem filhos, você sabe melhor o que eu estou a dizer. Imagine, você tem um filho, você chamou a atenção, colocou ele de castigo, mas você sabe que ele não se arrependeu. Aquelas lágrimas não são de arrependimento, é porque você deixou ele de castigo, é porque você chamou a atenção dele. Você sabe que é questão de tempo, ele vai voltar a fazer a mesma coisa. É verdade ou mentira? Eu não tenho filhos, mas eu já vejo isso na igreja muitas vezes. A pessoa chega, minha vida está assim, minha vida está assada, eu estou sofrendo, eu estou passando isso. Mas aquela dor que a pessoa está sentindo não é uma dor de quem ela é, de quem ele é. É uma dor do que o que ele é está acontecendo. É a dor de ter sido mandado embora por causa daquele feitio, é a dor de estar sofrendo na vida sentimental porque não sabe esperar, é a dor de estar com a vida financeira amarrada porque é uma pessoa inconstante, é uma pessoa infiel, é uma pessoa que ainda não nasceu de Deus. Então a pessoa não está arrependida por causa dos seus erros, ela está triste ou amargurada ou chateada por causa do que os seus erros estão causando. Então a pessoa pode mudar por um tempo, porque ela não quer continuar sofrendo,
mas porque não foi uma mudança por causa do arrependimento, então é uma questão de tempo, aquela coisa vai voltar novamente a acontecer, aqueles erros vão voltar novamente a acontecer. Até o dia, até o momento, e às vezes Deus permite que mesmo dentro da igreja hajam pessoas que chegam ao fundo do poço, infelizmente, não porque Ele queira, não estou vendo Deus querer o sofrimento de ninguém, mas às vezes tem pessoas que só vão aprender quando bater onde? Lá no fundo do poço, se quebrar todo. Então às vezes Deus permite, como um pai, a mãe, que às vezes permite que os filhos quebrem a cabeça para poder ver que não é você que está perseguindo eles, mas eles têm que reconhecer por conta própria. Então enquanto isso não acontecer, a pessoa vai sempre continuar aquela mesma mulher, aquele mesmo homem, e porque ela é a mesma mulher, o mesmo homem, o Espírito Santo não consegue trazer uma transformação como a que Ele quer fazer. Amém, pessoal? Mas por outro lado, quando há esse arrependimento, quando a pessoa olha para dentro dela, ela não olha para o erro do marido, para o erro da esposa, para o erro do patrão, para o erro do pastor, dos obreiros, ela diz o seguinte: olha, meu Deus, eu me arrependo de ser assim, de ter esses meus maus olhos, de ter esse temperamento, eu me arrependo de ser quem eu fui, ou ser quem eu tenho sido, eu me arrependo de ser a pessoa que eu tenho sido. Aí então, Deus pode te perdoar, porque Ele não pode perdoar quem não quer ser perdoado. Quem acha que não é assim tão malzinho, tem mais pessoas pior do que elas. Você lembra da oração do fariseu e do publicano? O publicano pecador subiu com um fariseu religioso para orar, e então começou primeiro o publicano. Aliás, primeiro começou o fariseu. Ó Senhor, se fosse hoje até mexia a mãozinha assim, ó Senhor, ou então rodava assim, ó Senhor, o Senhor sabe que eu não sou como os demais pecadores, eu devolvo os dízimos, e eu não sou como este publicano pecador. Aí o publicano, coitado, quando chegou a vez dele, ele nem levantava o quê? O rosto, só batia a mão no peito e dizia: ó, meu pai, perdoe porque eu sou um pobre pecador. Eu estou falando isso nas minhas palavras, depois você pode ler com mais detalhes. Aí Jesus perguntou: qual dos dois desceu justificado? Não tem como. Não tem como uma pessoa querer ser perdoada, chegando em Deus e dizer o seguinte: Senhor, me perdoa porque eu sou uma boa pessoa. Meu Deus, me perdoa porque o Senhor sabe que eu sou uma pessoa sincera. Me perdoa porque o Senhor sabe que eu sou uma pessoa dedicada. Me perdoa. Ela quer ser perdoada não apresentando arrependimento, mas as suas virtudes. Olha, me perdoa. É como se ela estivesse dizendo assim: olha, eu sou digno de ser perdoado. Não acontece. Aí a oração é fria, é vazia, não há mudança, não há transformação. Mas quando a pessoa diz: olha, por mais que eu procure, por mais que eu me esforce, olha a diferença, por mais que eu me esforce em ser sincero, por mais que eu me esforce em ser dedicado, por mais que eu me esforce em ser um bom marido, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu sou falho, e sei que o Senhor sabe melhor do que eu quantos erros eu tenho cometido. Aí é outra coisa. Por quê? Por causa do arrependimento. É o arrependimento que abre a porta para o perdão. Amém? Ainda que aquelas pessoas já foram batizadas nas águas, se elas batizaram nas águas e não houve um arrependimento sincero, não houve. Aliás, posso dizer uma coisa para vocês? O pastor Souza está aqui, é minha testemunha. De cada 5 pessoas que a gente batiza, uma permanece. E olha, se eu estiver enganado. As pessoas se batizam. Eu quero me batizar, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar. Tá bom. A gente explica o que é o batismo, ensina o que é o batismo. Passa algum tempo, a pessoa desaparece. Por quê? Porque não é
o descer nas águas que faz a pessoa nascer de novo. É o que realmente levou ela a se batizar. O que levou ela a se batizar? Se ela se batizou apenas porque quer ser abençoada, ela se batizou apenas porque quer receber o Espírito Santo, afinal, o pastor fala tanto sobre o Espírito Santo, eu preciso ter, porque toda reunião o pastor fala sobre o Espírito Santo, e ele diz que eu tenho que ter, então eu quero ter o Espírito Santo. Se a pessoa, ela se batizou porque sabe que se ela não se batizar, a vida dela não vai mudar, ela até se batiza, mas não há mudança. Mas quando a pessoa diz, não, eu quero me batizar porque eu quero mesmo deixar de ser a pessoa que eu sou, então ela nunca mais volta, ela não vai lá no batistério buscar a velha criatura que ela deixou lá, não, porque realmente ela não quer mais voltar a ser aquela pessoa de antes. Entende a diferença? Daqui a pouco eu vou mostrar um testemunho que prova isso para você. Antes, aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 4, abre aí, por favor. Eu já preguei isso aqui em uma outra pregação há algum tempo atrás, então eu vou ser bem direto, só para firmar ainda mais esse conceito. Capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando há o arrependimento, o batismo traz a novidade de vida. Quando não há arrependimento, o batismo não traz novidade de vida. E às vezes é até pior. Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que frequenta a igreja, que se batiza nas águas e não anda em novidade de vida, é apenas um religioso. É apenas um religioso ou religiosa. A pessoa que nasceu, a pessoa que chegou na igreja, batizou-se nas águas, mudou os costumes, antes vivia na noite, agora vive na igreja. É uma pessoa que antes se vestia mal, agora se veste discretamente, não usa mais roupa apertada, sensual. Era uma pessoa que falava palavrão, hoje fala, está amarrado, está ligado, em nome de Jesus. Mas dentro é a mesma pessoa. Então, ela não é uma nova criatura, ela é apenas um religioso. E com certeza você já conheceu pessoas que a sua linguagem é, em nome de Jesus, está amarrado, está ligado, mas quando fica nervosa, saem uns palavrões. Quando é pressionada, mente, fica agressivo. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque naquela hora ali, a capa de religioso se desmancha. Mas quando a pessoa, ela realmente se arrependeu e nasceu de Deus, meu amigo, você pode tacar fogo nela. Ela pode ser perseguida, ela vai ficar brava, porque não é de ferro, não é? Mas chamar um palavrão. Ela pode se sentir pressionada, mas mentir para sair daquela pressão. Ela pode ser tentada e sentir o desejo de cair em tentação, mas cair em tentação, ceder e depois dizer a carne é fraca? Não, mas a palavra diz que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Aqui tem gente que lê os versículos pela metade. Não, a pessoa não volta mais a ser quem ela era, porque agora ela vive em novidade de vida. Amém?